Muito bom, voltando com o projeto do portfólio pessoal utilizando JavaScript, HTML e CSS. No vídeo de hoje a gente vai fazer o JavaScript do formulário de orçamento, né? Então a gente já tem todo o conteúdo do nosso site pronto. E agora a gente vai fazer com que esse formulário já dê uma prévia de um orçamento para um possível desenvolvimento de um site. Aqui a gente tem as seguintes regras para fazer esse cálculo, né? Para cada página que o desenvolvedor precisa fazer, vai ser cobrado R$100. Se o cliente precisar de um script em JavaScript, a gente vai acrescentar 10% do custo das páginas. Então, se a gente tiver uma página R$100 e um script JavaScript, então fica R$110 o valor desses dois itens. Se tiver duas páginas, aí 10% em cima de R$200. Se o cliente já tiver um protótipo do layout, a gente não cobra nada, mas se for necessário desenvolver o protótipo do layout também, a gente tem um acréscimo de R$500 no projeto todo. Dependendo da urgência, a gente vai cobrar um valor a mais, né? Porque nesse caso é necessário envolver mais programadores. Então a taxa de urgência é 10% do custo total por semana de urgência. Então, de acordo com o quanto mais urgente for o projeto, maior essa taxa de 10% vai sendo incrementada. E aí, se não houver nenhuma urgência, então não tem acréscimo dessa taxa de urgência. A taxa de urgência é aplicada no custo total, né? Então, no valor da página, mais o script, mais o layout. Aí essa taxa de urgência é aplicada, então, no custo desses três itens. Então vamos ao desenvolvimento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é nomear os nossos itens aqui do orçamento para que a gente consiga referenciar eles no JavaScript. Então a gente tem aqui o custo, a quantidade de páginas, que a gente vai pegar desse elemento. Então o ID dele aqui é quantidade. Então vamos criar aqui, vamos abrir aqui o nosso script que a gente já tem. Começar a pegar esses elementos no JavaScript. Então, para pegar aquela caixa de texto, a gente vai utilizar o document.charSelector. E o seletor que eu vou usar é o seletor de ID, né? Eu já tenho esse ID definido lá. Dessa forma, eu tenho certeza que esse elemento é o elemento onde tem a quantidade de páginas que o usuário quer. E eu vou armazenar esse valor numa constante chamada quantidade. Esse seletor aqui, ele me retorna o elemento HTML, ou a caixa de texto nesse caso, caixa de texto do HTML. Eu não quero a caixa de texto, eu quero o valor que foi digitado dentro da caixa de texto. Então, para isso eu vou chamar aqui a propriedade .value. Só para me certificar, eu vou utilizar aqui o console.log para escrever no log ou no console do navegador qual é a quantidade, né? Só que esse código ele precisa ser executado. Se eu vou testar aqui e exibir o console, quando executa, a gente tem aqui um null. Por quê? Quando ele executou o script, esse elemento não tinha nem sido carregado ainda. Então, esse valor está nulo, né? O que eu quero é que, quando eu alterar um valor dentro dessa caixa de texto, ele imprima novamente o valor aqui dentro. Então, vamos fazer isso. Para isso, eu preciso fazer o tratamento de evento dessa caixa de texto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa caixa de texto, chamada quantidade, e vou adicionar um event listener. Então eu vou escutar os eventos que acontecem nessa caixa de texto. Esse método de event listener recebe dois parâmetros. O primeiro é o evento que eu quero escutar, e o segundo é a função que vai ser executada quando esse evento acontecer. Então o evento que eu quero escutar aqui é o click, e a função que eu quero executar, por enquanto, eu vou chamar ela de atualizar preço. Essa é a função que eu quero executar. Então eu preciso criar essa função atualizar preço. Então aqui eu crio essa função. O que ela faz é pegar a quantidade, aqui na verdade é value, e mostrar no console. Então sempre que acontecer um clique nessa caixa de texto, ele atualiza o preço para lá. Então quando eu clico aqui, ele escreve o valor, no caso aqui está em branco, né? Eu vou aumentar os valores aqui e ele vai atualizando ou escrevendo o valor atualizado no console. Porém,
Se eu digitar aqui o valor direto, ao invés de usar as setinhas do input de número, se eu digitar o valor, ele não atualiza. Então, ao invés de utilizar o evento de clique, a gente vai utilizar um outro evento, que é o evento de change. Então, ele vai ficar monitorando sempre que há uma alteração. E essa alteração é independente se a pessoa digitar ou se ela clicar aqui nas setas. Então, já estou fazendo o tratamento do evento desse primeiro campo e pegando o valor. Só que ao invés de escrever no console a quantidade de páginas, eu tenho que escrever na página para que o usuário consiga ver o valor calculado. Então vamos criar um campo aqui para que a gente consiga exibir esse valor que foi calculado. Então aqui no nosso formulário a gente tem esse botão e antes do botão eu vou colocar um label. Ele não vai ser label para lugar nenhum, ele vai ter um ID que eu vou chamar de preço. Inicialmente ele vai ter o preço de R$0. Então é nesse label que eu vou escrever o valor do orçamento. Aí aqui no meu script eu escrevo então, vou usar essa mesma estrutura aqui, para o meu label de preço, o inner HTML, ou seja, o HTML interno dele vai ser a quantidade. Então dessa forma eu deixo de escrever no console e passo a escrever no label. Bom, só que eu não quero escrever o próprio valor que está digitado aqui, eu quero o valor calculado. Então eu vou calcular o preço. Não vai ser uma constante porque esse preço ele vai ser alterado, então eu vou declarar como uma variável chamada preço, que vai ser igual a quantidade vezes 100, porque cada página custa R$100. E lá eu vou escrever, lá no label eu vou escrever o preço calculado. Então dessa forma, para cada página aqui, eu tenho R$100 aqui embaixo. A gente pode formatar, né, adicionando aqui um RS na frente. Aí temos duas maneiras de fazer isso. Uma é colocar esse RS, concatenar utilizando o operador de mais. Então a gente tem esse formato. Ou a gente pode utilizar o template string, que é circundar essa string com crase e marcar o que é variável com cifrão-chaves. Então, o que é fixo fica normal e o que é variável a gente usa cifrão-chaves. Então, o resultado aqui ele acaba sendo o mesmo, né? Porém, não estou fazendo uma concatenação, mas usando aqui um padrão, uma string padrão, template string. Então, o cálculo da primeira regra já está feito, que é o número de páginas vezes 100. Agora vamos fazer o cálculo da segunda regra, que é, se precisar de um script JavaScript, a gente vai acrescentar 10% nesse valor. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar uma constante que é, vou chamar de temJS, que vai me indicar se esse orçamento tem a necessidade de criar um script em JavaScript. E aí eu vou pegar o valor document.charSelector. Vamos ver o nome do campo que o usuário informa se precisa ou não. É esse checkbox que tem o ID de JS. Então a gente vai pegar também pelo ID JS. O que eu quero pegar lá é a informação se esse checkbox está marcado, né? Se ele está checado. Então vou usar a propriedade aqui, checked. O checked ele pode ser on ou off, ou verdadeiro ou falso. Então depois que eu definir esse preço inicial, eu vou fazer uma verificação se o meu orçamento tem JavaScript. Se isso aqui for verdadeiro, então eu vou atualizar o meu preço. O meu preço vai ser igual. Pode até fazer a versão longa aqui, ó, que seria assim, ó. Se tem JS, o preço recebe o preço vezes, ou melhor, o preço que eu tinha antes, mais
os 10%. Para calcular os 10% é preço vezes 10 dividido por 100. Essa aqui seria a maneira longa de calcular o preço atualizado. Então, o meu novo preço vai ser igual o preço que eu tinha antes, mais 10% desse preço. Então, para achar os 10% desse preço, eu multiplico por 10 dividido por 100. Só que eu sei que 10 dividido por 100 sempre vai ser 0,10 ou 0,1. Além disso, somar um valor com os seus 10% é a mesma coisa do que pegar esse valor e multiplicar por 1,1. Esse 1 vai ser o 100%, esse 1 vezes o preço me garante o 100%, ou seja, o valor que eu tinha antes. E esse ponto 1 aqui é os 10% que vem depois. Então, dessa maneira, a gente não precisa somar o valor com os seus 10%. A própria multiplicação aqui já me dá o valor mais 10%. Além disso, a gente pode utilizar o operador de atribuição vezes igual. Então, ao invés de eu fazer preço igual preço vezes 1,1, a gente pode utilizar preço vezes igual 1,1. Então, ele vai pegar o valor, multiplicar por 1,1 e atribuir nessa própria variável. Sendo assim, como esse meu if só tem uma linha, a gente pode abrir mão dessas chaves porque não é mais um grupo. E deixar toda essa instrução nessa única linha. Então, essa linha verifica se tem JavaScript para ser feito e incrementa o preço com 10%. Vamos testar. Então, a gente vai ter aqui uma página de exemplo. E se tiver o JavaScript, ele deveria calcular aqui. Porém, a gente não está fazendo tratamento do evento deste elemento, só deste elemento. Então, se a gente alterar aqui, ele me traz o valor com 10%. Só que se a gente alterar aqui, ele não atualiza. Então, a gente tem duas coisas para resolver. Uma é esse arredondamento aqui e outra é o tratamento desse evento. Então, vamos lá. De maneira similar, que a gente fez aqui com a quantidade, a gente vai fazer com JS. Então, sempre que o meu elemento checkbox do JS for alterado, ele vai executar o método atualizar preço. Então, a gente define aqui uma página, e aí sempre que eu altero esse valor, ele calcula o novo preço. E o segundo problema é essa questão aqui do arredondamento, né? A gente precisa mostrar o preço sem essa quantidade absurda de casas decimais. Então, para isso a gente usa o método toFixed, passando a quantidade de casas decimais que a gente quer, que nesse caso é 2 casas decimais. Então, a gente define aqui o número de páginas e aqui a gente adiciona os 10%. Próximo item que a gente precisa fazer nas nossas regras é o layout, né? Então, se tiver selecionado esse item preciso de um layout, a gente acrescenta R$500 aqui. Vamos lá. Primeira coisa, pegar o nome desse item aqui. O ID dele é layout sim. Então é esse que a gente quer verificar se está clicado. Declarar essa constante chamada inclui layout vai ser igual document.curveSelector com o ID layout sim ponto checked. Então, se esse radio button tiver marcado, então esse inclui layout vai ser verdadeiro. E aí, de forma similar, a gente vai fazer aqui esse if se inclui layout, o preço vai ser igual ao preço mais 500. Vamos testar. Vamos começar aqui com 1. A gente marca aqui e nada acontece, porque também a gente não fez o tratamento de evento dele. Então aqui nós vamos também tratar o inclui o layout sim. Quando alterar, executa a mesma função que atualiza o preço. Uma página
preciso, não preciso. Então perceba que ele só está fazendo a atualização quando a gente clica em preciso de um layout. Agora, se a gente clica em não preciso, ele precisa também fazer essa atualização. Então vamos fazer a mesma coisa para o layout não. Vamos para o outro teste final. Então aqui eu acrescento 500 e removo R$500. Da mesma forma, tudo funcionando como deveria. E o teste final é o teste do prazo, né? Então meu prazo aqui, ele vai alterando e deve aumentar também o meu valor de acordo com a urgência da execução da tarefa. Então o meu prazo no HTML a gente chamou de prazo. Então vamos seguir a mesma estrutura. ID prazo, change, atualiza o preço. Vamos pegar aqui o prazo a partir do elemento prazo. A propriedade que eu quero pegar é o valor dele. A primeira coisa que eu quero fazer é mostrar nesse label qual é o prazo em semanas, conforme a pessoa seleciona aqui, para a pessoa ter uma ideia de qual é o valor exato, né? Então nós vamos pegar esse label aqui. Aí nesse caso nós vamos fazer um pouco diferente. Então sempre que o meu input prazo for alterado, eu vou querer fazer duas coisas. Não vou apenas atualizar o preço, mas também eu vou querer atualizar o meu label desse prazo. Então a gente vai fazer uma função aqui dentro, uma função anônima, function, isso. O que ela vai fazer? Uma das coisas que ela vai fazer é chamar a função atualiza preço. Mas antes disso, a gente vai pegar document curve selector, vamos pegar o label, vai ser um label que tenha como atributo for o valor prazo. Então esse aqui é um seletor CSS normal. Então o elemento label, mas não é todos os labels, é só aquele que tiver o atributo for igual a prazo. Então nesse elemento eu quero que o meu inner HTML seja igual ao valor do prazo. Então antes aqui eu vou pegar um prazo, const prazo, igual a gente fez aqui, né? E vou colocar nesse label. Ainda sem formatação, só para a gente testar. Então, conforme eu mudo aqui, ele coloca o prazo no label. Primeira coisa que a gente tem que limitar esse prazo aqui, ele tem que ser de 1 semana até 10 semanas. Então no HTML, esse range vai ter mínimo igual a 1 e máximo igual a 10. Aí o nosso prazo vai ser 1, 10 e no meio vai ser 5. Só que eu não quero apagar o valor que estava antes aqui, eu quero exibir da seguinte maneira. Vou fazer aqui uma template string, prazo, 2 pontos, aí aqui vem o valor do prazo, semanas. Então o prazo vai ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, assim por diante. Então assim, a gente tem, apesar de 1 semanas ficar um pouco errado, mas a gente poderia fazer um if lá para verificar isso. Então agora eu tenho aqui uma exibição do valor de quantas semanas o usuário está selecionando. Agora para terminar, a gente precisa pegar esse prazo e refletir no orçamento, que é o que a gente vai fazer aqui. Então esse prazo precisa refletir no orçamento, com a regra de 10% por semana de urgência. Aqui a gente vai refatorar, né, para fazer uma linha só, porque é só uma instrução. A gente pode também utilizar o operador de atribuição aqui, mais igual. E vamos calcular a taxa de urgência. Taxa de urgência. A taxa de urgência vai ser
Se a pessoa quiser 10 semanas, então a gente não vai cobrar nenhuma taxa de urgência porque não é urgente. Tá? 10 semanas não é urgente. Então a gente vai cobrar 1 menos o prazo que foi selecionado vezes 0,1. Essa é a taxa da urgência. O que significa? Se a gente tiver, esse 1 aqui seria 100%. Se esse valor aqui, o prazo, for muito alto, a gente vai subtrair um valor muito grande daqui, a gente vai subtrair 1. Se esse prazo aqui for 10, então a gente vai ter 1 menos 1. Então minha taxa de urgência vai ser 0. Se esse prazo aqui for bem pequeno, bem curto, então a gente tem uma taxa de urgência maior. Então a taxa de urgência é inversamente proporcional ao prazo que eu tenho. Se eu tenho um prazo muito alto, ele subtrai bastante desse 1 e minha taxa cai. Se eu tenho um prazo muito curto, ele vai subtrair pouco desse 1 e aí minha taxa de urgência vai subir. E a proporção, né, dessa relação é 10% por semana. Então, se tiver 10 semanas, então vai ser 10% vezes 10 que vai dar 100%, então não tem nenhuma urgência. Se ele quiser uma semana de prazo, então eu vou ter 90% de taxa de urgência, vai subir bastante o preço dele. E essa taxa, então, eu multiplico pelo preço. Então, meu preço vai ser igual ao preço que eu tinha antes, mais o preço vezes a taxa de urgência. Ou 1 mais o preço vezes a taxa de urgência. Se eu quiser concatenar tudo, mais igual 1 mais a taxa de urgência, como a gente tinha feito nos exemplos anteriores. Então, atualizo o meu preço aqui e já exibo o preço atualizado. Vamos fazer o teste final para ver se está funcionando. Então, uma página, 10%, preciso de layout, e aqui eu quero muita urgência, uma semana. Deu o mesmo valor. Se eu aumentar para 10 semanas, nada mudou. Alguma coisa errada não está certa. Vamos ver. Aqui é preço vezes igual. Tem que multiplicar pela taxa, não somar a taxa, porque a taxa é um valor bem pequeno. Então agora sim, 1 mais 10%. Se eu quiser 10 semanas, não tenho nenhuma taxa, então é o mesmo valor que eu tinha antes. Ó. R$100 para uma página. Agora se eu for baixando o prazo, aumenta a minha urgência e eu vou acrescentando 10% para cada semana de urgência que eu tenho. E aí a gente finaliza então o nosso cálculo do orçamento utilizando JavaScript. Então a gente viu aqui alguns conceitos de constantes, que são os valores que não vão ser alterados, variáveis, que a gente declara utilizando let, estruturas de decisão, atribuição, manipulação do DOM, né? Mudando os valores que estão na nossa página dinamicamente utilizando JavaScript, tratamento de eventos, né? Tanto o evento de clique quanto o evento de change, template string para concatenação de variáveis, criação de função, chamada de função. Então, vários conceitos aí muito úteis e extremamente utilizados no JavaScript. Para finalizar essa parte, nós vamos fazer aquele nosso famoso commit, entregando a funcionalidade de cálculo de orçamento. Ctrl Enter e mandar para o GitHub. E atualizando a nossa lista de tarefas, a gente finaliza o JavaScript do orçamento e ficando pendente apenas aplicar a responsividade no nosso site para que ele se adapte a todos os tipos e tamanhos de tela. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!